Aula 5, plano de custeio. Lembram sobre a questão do caráter contributivo, contribuição patronal, funcional? Vamos então para os exercícios de fixação. Questão 23. Assinale V se verdadeiro ou F se falso em relação a quem são os beneficiários do regime próprio de previdência social na condição de dependente do segurado. Bom, cônjuge, companheira, companheiro e filho não emancipado de qualquer condição, menor de idade ou inválido? Verdadeiro. Os pais? Verdadeiro. O irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 24 anos ou inválido? Falso. Não é menor de 24 anos, tá? Menor de idade. Então, ficou correta a alternativa E, né? Marquem aí. Se você marcou a E, você acertou. Questão 24. Em relação ao caráter contributivo do regime próprio, nos termos da portaria 1467 de 2022. Não se esqueçam de dar uma olhadinha nessa portaria, tá? Muito importante. Alternativa A. Poderá incidir contribuição de no máximo 20% sobre o valor do abono de permanência instituído pela Emenda Constitucional 41? Bom, a questão é que está tudo errada, né? Não incide contribuição no abono de permanência. Então, a está falsa. Se o beneficiário for portador de doença incapacitante, a contribuição incidirá apenas sobre a parcela de proventos de aposentadoria e de pensão que supera o limite máximo estabelecido para os regimes do RGPS? Não, ela incidirá apenas sobre a parcela que ultrapassar o dobro do teto do INSS, tá bom? Do regime geral. Alternativa C. A alíquota de contribuição dos segurados ativos destinados ao RPPS não poderá ser inferior a 75%. Gente, esquece, 75% já está errado, né? Na verdade, ela não pode ser inferior à contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União, que hoje está em 14%. Alternativa D. A contribuição do ente federativo não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo, nem superior ao dobro desta, observado o cálculo atuarial inicial e as reavaliações atuariais anuais. Perfeita resposta, ela não pode ser inferior nem ao dobro desta. Alternativa E. As contribuições sobre os proventos de aposentadoria e pensões observarão a proporção de 50%. Esquece, está errado, né? Não tem. Já começou nessa proporção aí, já pode saber que está falso. Então, a lei, a questão 24, gabaritando, D de dado. Questão 25. Almir trabalhou durante 20 anos como professor em uma escola da rede privada de ensino, tendo contribuído para o regime geral por todo esse período. Aos 45 anos de idade, ele foi aprovado em concurso público e tomou posse no cargo de professor da rede municipal de ensino, tendo passado a contribuir com o regime próprio de previdência. Então, ele era contribuinte da rede privada e passou a contribuir para o regime próprio. Vamos ver a opção correta. Alternativa A. Almir tem direito subjetivo à contagem recíproca dos períodos em que contribuiu para os diferentes regimes, não se exigindo compensação financeira entre eles por serem geridos pelo mesmo ente. Falso. Então, no que pese, primeiro ele contribuiu para o regime geral pro INSS. Ele passou no concurso e passou para regime próprio. Então, não são geridos pelo mesmo ente, tá bom? Então, já está falso aí. E existe sim compensação financeira e ele pode sim fazer essa contagem dos dois períodos. Então, está toda falsa a alternativa A. Alternativa B. Almir poderá averbar o tempo que contribuiu para o regime geral, a fim de no futuro pleitear a sua aposentadoria no regime próprio de previdência social, bastando para isso apresentar sua carteira profissional. Gente, carteira profissional não
tem validade para fins de averbação. É certidão de tempo de contribuição. Também está falso. C. Almir poderá averbar o tempo que contribuiu para o regime geral, a fim de no futuro pleitear sua aposentadoria, porém deverá apresentar documentação suficiente que comprove o vínculo laboral, os salários de contribuição que serviram de base para as contribuições, de modo a permitir a transferência dos respectivos recursos financeiros do regime de origem para o regime instituidor. Perfeito, tá? Então, vamos lá. Alternativa C, perfeitíssimo, é justamente isso o que a gente estava falando de contribuição. Ele pode sim averbar um tempo no outro. Então, marquem aí a alternativa C. Vamos ver o que a D estava falando. Almir não poderá averbar o tempo, tá? É falso, né? Ele pode sim. Alternativa E, caso decida acumular o citado cargo público com um emprego na rede particular de ensino, Almir deverá renunciar à possibilidade de se aposentar pelo regime próprio. Falso. Professor é um dos cargos que permitem acumulação na Constituição Federal. Então, ele pode sim, caso ele queira continuar com o emprego na rede particular, ele pode sim trabalhar na rede particular. Poderá sim continuar trabalhando na rede do ensino público, contribuir para regimes de previdência distintos e ter 2 aposentadorias, tá bom? Desde que haja compatibilidade de horários, né? É observada, a acumulação é permitida sim. Então, nesse caso está correto a C. Questão 26. Assinale a alternativa incorreta. Uma pessoa pode ser vinculada ao regime geral e ao regime próprio? Pode, acabei de dar o exemplo, né? Do professor, não tem problema. Ele é concursado no regime próprio e também concursado no regime geral. Alternativa B. Os regimes próprios seguem as diretrizes da Lei 9.717, pois cabe à União legislar sobre normas gerais de previdência e, por essas razões, as alíquotas de contribuição dos RPPS não será inferior à cobrada pela União, que é atualmente de 14%. Perfeito? B está correto também. Estamos atrás da incorreta. C. Uma pessoa vinculada a 2 RPPS deve fazer contribuição aos 2 e poderá se aposentar em ambos quando houver acumulabilidade de cargo previsto constitucionalmente. Anotem aí, quem são essas pessoas? Professores, professores e técnicos, profissionais de saúde e, com essa última mudança agora do governo federal, militares. Então, esse pessoal tudo é permitido constitucionalmente. Professor, professor e técnico, profissionais de saúde e militares. Então, também está correto. D. De acordo com o princípio constitucional da correlação e do equilíbrio financeiro e atuarial, uma geração de alíquota incidente sobre a contribuição previdenciária descontado dos servidores públicos para o custeio do RPPS depende de aprovação de prévio cálculo atuarial que o embase. Perfeito? Depende, né? Então, para eu fazer uma majoração de alíquota, eu preciso de um estudo atuarial que me dê base para isso. E é um estudo que eu sou obrigada a fazer todo ano, lembra da nossa aulinha, né? E lá na frente a gente vai trazer algumas questões detalhadas de avaliação atuarial. Alternativa E, a administração tem prazo decadencial de 10 anos para anular os atos administrativos que gerem direitos aos beneficiários previdenciários, ressalvada a comprovada má-fé. E o beneficiário tem igual prazo para rever prestações vencidas ou quaisquer restrições e diferenças devidas pela Previdência. Ela estava certa, gente, até aqui, ó. Na verdade, eu vou até aqui apagar. Até aqui estava perfeito, ó. A administração tem um prazo decadencial de 10 anos, até aqui estava perfeito. Onde está errado? O beneficiário tem igual prazo? Não. O prazo é de 5 anos, tá bom? Então, para rever qualquer restituição ou diferença devida pela Previdência é de 5 anos e não 10. Por isso, essa questão está errada. Então, marquem aí 26, letra E. Questão 27. No tocante ao RPPS de servidores públicos, então nós vamos buscar, quando está falando assim, é a correta.
Alternativa A. O Estado-membro pode incluir em seu RPPS os serventuários de cartórios extrajudiciais? Não, gente. Vinculado a regime próprio é só servidor público de provimento efetivo, quer dizer que é aquele que é concursado por provas ou provas e títulos. Então, A está errada. B. Em nome da eficiência administrativa, é legítima a existência de mais de um regime próprio de previdência social e mais de um órgão ou entidade gestora. Não, gente. Para cada... É o contrário. Em nome da eficiência administrativa, é permitido apenas a existência de um regime próprio social e uma unidade gestora para cada ente federativo, tá bom? Alternativa C. Na hipótese do servidor público vinculado ao RPPS e exercer atividade remunerada paralelamente na iniciativa privada, ele deve fazer a opção, não, gente, se ele é vinculado ao RPPS, ele vai contribuir, né, servidor público concursado, vincula ao RPPS. Se ele tem uma atividade, lembra do caso do professor lá na iniciativa privada, ele vai contribuir para o regime próprio, tá bom? Alternativa D. O servidor que acumular, de acordo com a lei, 2 cargos públicos de provimento efetivo em quadro funcional de distintas entidades federadas tem filiação previdenciária obrigatória por cada uma das atividades. Perfeito, é isso. Então, para cada um que ele é filiado, ele tem, que ele é concursado, ele é filiado na sua previdência. Por exemplo, sou concursada no estado de Goiás, sou filiada ao Goiás Prev. Sou concursada no município de Goiânia, sou filiada ao Goiânia Prev, entendeu? Para cada concurso, cada cargo público, eu tenho uma filiação diferente. Então, marquem aí a D, ok? Vamos lá, próximo estudo, compensação previdenciária. Até a próxima aula.